Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, mais um sábado, para estarmos falando sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas, mas à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no início do segundo trimestre, já estamos em abril, né? 1º de abril, início do segundo trimestre, então nós já estamos com o estudo da revista do segundo trimestre e o tema é muito importante, muito interessante mesmo, que fala sobre amizades, né? Amizades intencionais. É um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, escrito por Ellen Kerten. E antes de qualquer coisa, nós estaremos orando ao nosso Deus. E para tanto nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robinson Santos Costa, para estar orando conosco. Oi, olá, irmã pastor. Paulina, graça e paz. Graça e paz. Muito bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje é uma noite de sábado especial, né? Já foi um dia maravilhoso para todos nós, uma manhã de bênçãos, uma tarde na presença do Senhor. E agora à noite, um maravilhoso estudo com o título Amizades Intencionais. Eu não sei se a senhora percebeu alguma coisa diferente no cenário do pastor. Os embaixadores aí, né? Parabéns aí os embaixadores do Rei. Realmente são, assim, crianças e adolescentes, assim, dedicadas, né, pastor? Tem estudado, tem procurado aprender um pouquinho do reino de Deus. E tão logo se dedicado a fazer a obra do Senhor, isso é muito bom. Tão logo nós iremos no tempo próprio, na estação apropriada, né? Iremos apresentar à igreja o nome da embaixada, os embaixadores do Rei. Chique. Tem nome, a nossa embaixada tem nome. É a embaixada da Igreja Batista Sinai de Almadina, mas ela tem um nome. Já foi apreciado pelos embaixadores, já fizemos contato com membros da família e graças a Deus está tudo correndo de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu deixei aqui esse cenário diferente para avisar aos nossos embaixadores da Igreja Batista Sinai de Almadina. Sim. E aos seus respectivos responsáveis, pais, mães, tios, avós, responsáveis de um modo geral, que amanhã, domingo, né? Dia 3, domingo dia 2 de abril, o pastor e o irmão Valdelino estarão ali na quadra de areia, às 7 horas, onde teremos um momento muito importante. O pastor não vai jogar não, né? Quem sabe, né? Deus proverá, né? Mas estaremos ali para receber os embaixadores, juntamente com o irmão Valdelino, Valdicelminha. Nós teremos um momento com Deus, né? Ali juntamente com os embaixadores. Teremos um momento do esporte e após o esporte nós estamos direcionando os embaixadores para que voltem para as suas casas, tomem aquele banho depois de uma manhã de futebol muito gostosa, muito saudável. Eles retornarão para casa e tomarão banho, trocarão de roupa, né? E voltarão para a igreja às 8h30, porque lá estará um café delicioso. Pastor, eu posso tomar um pouco desse café? Vai ter café sem açúcar lá? A senhora não é embaixadora, embaixatriz, né? Mas eu sou embaixatriz, sou mulher aí dos conselheiros. A senhora faz parte aí da MCM. Baixa só um pouquinho aí o volume de voz, que deu uma estourada aqui, uma saturada. Mas as mesas estarão prontas, tá? Serão 2 mesas de café, um para os embaixadores maiores, uma mesa para os embaixadores maiores e outra mesa para os embaixadores menores. Todos tomarão um café delicioso amanhã às 8h30 na Igreja Batista Sinai de Almadina. Eu certamente não vou perder. De 7 às 8 o esporte, volto para casa, tomo banho, coloco minha roupa de ver Deus e aí vou para a igreja, porque o café vai ser lá amanhã. Pastor, o irmão Valdelino e os embaixadores do Rei, e também já tendo uma ligação aí com o trabalho da igreja de domingo pela manhã. Portanto, estão convidados todos os embaixadores, aqueles que estão na cidade, né, para participarem conosco desse momento de esporte, mas também do momento de confraternização ali na igreja, tá? Mas nós vamos orar
Sim, você pastor. percebeu que hoje o tema é muito sugestivo, amizades intencionais, e a irmã Paulina, que tem sido já há 3 anos, né? Já terminou março, né? Já entrou no terceiro ano Ei, do glória a estudo, Deus. dos estudos bíblicos de sábado, e nós somos muito gratos a Deus por sua participação, por sua inscrição, por você ser um entusiasta. Nós temos estudos aí batendo recorde de audiência, de visualizações, estudos aí com 1.300, 1.700 visualizações, e nós estamos ainda aguardando a sua inscrição, tá? Muita gente já se inscreveu, glória a Deus, mas ainda falta você, né, irmã Paula? Se Fazer a sua inscrever, inscrição, compartilhar. curtir É a os palavra do vídeos. Senhor sendo São levada, né? A gente estudos está tempo e fora de tempo. maravilhosos, tá? Mas vamos orar para que nesta noite Deus esteja abençoando a vida de cada embaixador, de cada telespectador, de cada amigo e amiga nossa que estão semanalmente participando, assistindo esses estudos. E deixa eu só me redimir aqui com Cláudia e com Francisco. Na quarta-feira o pastor se programou para assistir a entrevista Momentos na História, que acontece toda quarta-feira ao 12:30, mais ou O menos. pastor é fiel, viu? Ele Só coloca que aqui, ele eu fica até botei o ouvindo. relógio para despertar, o celular, né? Para despertar, mas aconteceram imprevistos e o pastor não pôde assistir. E depois que eu fui assistir, procurando, garimpando no Facebook, eu só consegui encontrar o programa do dia 22, da quarta-feira passada. Então estão aí as minhas escusas, as minhas desculpas a Francisco e a equipe aí da Itamaraty FM, que nos dão aquele apoio fenomenal, tá bom? Então, próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos assistindo aí, ouvindo e assistindo. Sintonizados na Itamaraty Sintonizados FM, na né? Itamaraty FM 104,9. Mas nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por esta grande oportunidade. Hoje um sábado muito especial, uma noite como esta muito especial, onde o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, meu Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado porque o Senhor, sendo Deus, tem olhado para nós com olhar de misericórdia, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele, na sua palavra está registrado: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E eu percebo aqui um desejo ardente do Senhor Jesus em ter-nos como seus amigos. E é muito importante essa amizade com o Senhor Jesus, porque ela é uma amizade saudável. Nessa amizade da parte do Senhor Jesus, certamente não haverá traição, certamente não haverá enganos, certamente não haverá confusão, porque Jesus é o melhor amigo. Ele não é só o melhor amigo nas horas certas, como também nas horas de dificuldades. Jesus, sim, Ele é o amigo de todas as horas. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite, que a Tua palavra, que esse estudo, ó Deus, extraído da Tua palavra, impacte de forma extraordinária as nossas vidas. Fala através da Tua serva, irmã Paulina. Também eu te peço, meu Senhor, em favor de cada pessoa, cada família que estará assistindo agora, visualizando, curtindo, ó Deus, esse estudo, que o Teu Santo Espírito visite a cada vida, cada pessoa, cada família, cada casa, cada lar, Senhor, e que realmente do Teu amor, da Tua graça e misericórdia, e também, ó Deus, a amizade verdadeira, cristocêntrica, seja real no lar de cada pessoa nesta noite. Também eu te peço abençoar, meu Senhor, cada embaixador do Rei aqui da Igreja Batista Sinai de Almadina. Em nome de Jesus, meu Senhor, visita as suas famílias, seus pais, seus responsáveis, e nos dê, Senhor, a sabedoria necessária para que estejamos abençoando, ó Deus, a vida de cada adolescente, de cada junior aqui da cidade de Almadina, que tem se juntado a nós nesta organização chamada Embaixadores do Rei. Nós te louvamos porque o significado disso é representantes do Senhor, do reino de Deus aqui na terra. Meu Senhor, em nome de Jesus, ilumina as nossas mentes para que possamos instruir cada embaixador do Rei de acordo com a Tua vontade. Dá a sabedoria necessária a cada um para assimilar os ensinos da Tua palavra. Em nome de Jesus, ser também com a parte esportiva na manhã deste domingo, abençoando cada um de nós. Obrigado por tudo, nos guarda de todo mal, em nome e pelo amor de Jesus.
Amém. Amém. Daí Amém, então, irmã amém. Paulina, você vai aprendendo aí ao longo dos dias o que significa essa coroa, o que significa Sim. essas letras aí, E e o R, e o que significa esse ramo aí de louro, né? Essas 9 folhas aí, elas têm um significado todo especial. E ao longo das semanas, os embaixadores vão tendo a cada semana um aprendizado novo e Isso é muito certamente bom. servirá para edificar a vida de cada Que um bom, dos glória a nossos Deus, queridos pastor. embaixadores, tá bom? Tá Grande certo. abraço, um ótimo estudo. A senhora é minha amiga? Com A sua amizade com o pastor é uma amizade intencional? Sim, com certeza. E é muito bom também ser É. seu amigo, ser seu esposo. Que bom, né? Fico todo acanhado, vermelho, mas ser seu gatinho, como você chama, É. né? Como você faz isso. Meu gatinho Nós, lindo. ainda dá tão lindo para dar mais um tom de vermelho no rosto É. do pastor, né? Mas Deus te abençoe, irmã Paula. Fica na paz do Amém. Senhor Jesus. Amém, O Senhor é bom pastor. e é aquele que só faz maravilhas, tá certo? Grande certo. abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém, amém, glória a Deus. Amizades intencionais, artigos da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, é escrito por Ellen Kreter. E, queridos, Deus nos fez seres relacionais. Quem é que não quer ter um amigo? Quem não tem um amigo achegado, aquele com quem você pode conversar, com quem você pode se abrir, né? Deus é tremendo, Ele nos fez seres relacionais. A Bíblia nos diz que Deus, desde a fundação do mundo, desde o Gênesis, nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. A gente vai observar na palavra de Deus que toda tardinha, viradinha da tarde, olha Deus ali conversando com Adão, Deus conversando com Eva. Eu costumo imaginar essa conversa de Deus com Adão e com Eva, assim, muito pessoal, né? Uma conversa muito descontraída, porque Deus, apesar de ser onisciente, Deus, apesar de ter criado o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Deus, por ser também relacional, porque é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos fez o seu DNA e Deus nos fez seres relacionais. Então, entendendo, compreendendo a psicologia humana e como o homem, ele tem essa necessidade de conversar, essa necessidade de se abrir, Deus descia toda a viradinha da tarde para estar ali conversando com Adão, para estar conversando com Eva. Eu imagino esse momento, Deus perguntando a Adão, olha como foi seu dia, Adão. E aí, Adão falando ali dos animais, da tartaruga, dos bichinhos, do peixe que ele pegou para comer. Eu imagino Adão falando tudo com Deus, né? Conversando, se abrindo com Deus. Isso é muito gostoso, muito bom, essa relação que Deus tinha com o homem, que infelizmente foi quebrada com o pecado, mas glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, que Deus a restabeleceu através do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. Mas nós, queridos, nós temos essa característica impregnada em nossa identidade, essa característica relacional. Então é normal nós buscarmos amigos, nós buscarmos amigas que nos compreendam, e eu coloco aqui amigos no plural, né? Amigos e amigas que nos compreendam, que nos entendam, que trilhem a vida conosco, que caminhem lado a lado, né? A Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Então isso é muito bom, isso é tremendo. Mas a pergunta que a autora faz para mim e para você é o seguinte: como escolher boas amizades? Como escolher pessoas que se relacionariam bem conosco? Ainda melhor, como ser uma boa amiga? Como ser um bom amigo? Como ter amizades, mas não permitir que essas amizades elas se tornem o nosso centro, o nosso mundo, que se torne muitas vezes um motivo de idolatria no nosso coração? E aí, a autora diz que crê que o livro de Provérbios, e eu creio também, porque eu costumo dizer que a palavra de Deus tem uma palavra para todos os instantes das nossas vidas, não seria diferente com relação ao nosso relacionamento, né? Ao nosso relacionamento com o semelhante, ao nosso relacionamento com o outro, ao nosso relacionamento com os nossos amigos, porque Deus
nos fez seres relacionais. Então, Ele na sua palavra, com certeza, na palavra de Deus, na Bíblia, que é o nosso manual de fé e de conduta, nós encontraremos sim uma palavra de um aconselhamento para esse momento tão importante na nossa vida, que é a nossa relação com o outro, né? Que é a nossa relação com os amigos. Então, Provérbios, ele nos ajuda a fazer escolhas corretas em relação a essa área, né? A área da amizade, de forma que essa amizade, ela seja uma amizade que glorifique ao nome de Deus. Não uma amizade que nos afaste da presença de Deus, mas uma amizade que venha glorificar o nome de Deus. Não uma amizade que venha apenas suprir uma carência minha e sua, mas uma amizade que glorifique, que exalte ao nome do Senhor. Uma amizade realmente sadia, né? E isso é muito bom. Então a palavra de Deus nos diz assim, queridos. Provérbios capítulo 18, versículo 24 nos diz: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que irmão. Olha que palavra, olha que palavra. Um homem de muitos amigos. Quem é que não tem muitos amigos? Eu estava observando minha página no Facebook, eu tenho 1.700 amigos, né? Mas são quase 2.000 amigos. É amigo para dizer chega, fala a verdade, né? Tem pessoas que têm 15.000 seguidores, 25.000 seguidores nas redes sociais, 1 milhão de amigos, 2 milhões de amigos, né? E a Bíblia nos aconselha, queridos, a sermos agradáveis, a tratarmos todos bem, né? A nos relacionarmos bem com todos. E eu costumo dizer que a gente tem que tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Então, eu gosto de ser bem tratada, então trato a todos bem. Nós somos conhecidos, né? Nós temos muitos amigos também em nossa cidade, muitos amigos fora da nossa cidade. Nós temos várias redes sociais e pessoas que estão ali nessas redes sociais estão conectadas conosco. E os grupos do WhatsApp, do Telegram, são muitos e a gente está ali conectado, dando atenção a todo mundo, dando um bom dia, uma boa tarde, respondendo a uma pergunta, respondendo a um versículo bíblico, a um bom dia que nós recebemos. Nós somos seres relacionais, né? E já aproveitando esse aí, vamos agradecer também aos nossos amigos inscritos em nosso canal, aqueles que ainda não estão inscritos, mas que assistem, que compartilham. Nosso muito obrigado. E aí, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, né, no canal Batistas de Almadina. Então nós temos sim muitos amigos, muitas pessoas com as quais nós nos relacionamos, e a Bíblia nos aconselha, queridos, já que nós temos muitos amigos, a tratá-los todos bem, a sermos agradáveis com essas pessoas. Mas o final do versículo ele é muito interessante, que nos diz assim, que existem amigos que é mais chegado do que um irmão. Existem amigos que realmente são amigos, que são amigos para todas as horas, amigos que estão ao nosso lado todos os dias. Então, a autora nos faz uma pergunta bem interessante. O que é importante em um amigo? O que é importante em um amigo? Já que nós temos tantos amigos e precisamos nos relacionar de forma agradável com todos eles, o que é importante em um amigo? A amizade, ela precisa ter um propósito específico? A amizade que nós temos, ela precisa ter um propósito específico? Nós vimos aí no versículo que a Bíblia nos diz que o homem que tem muitos amigos, ele precisa ser o quê? O homem e a mulher, né, que tem muitos amigos, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos tratar todos bem, mas existem amigos que são mais chegados a nós do que um parente, do que uma família, do que um familiar, até mesmo um irmão, né? E aí, mas aí a autora pergunta, o que é importante em um amigo? A amizade, ela precisa ter um propósito, já que o título que nós temos é bem sugestivo, amizades intencionais. Então nós precisamos sim de pessoas para estar ao nosso lado, para caminhar junto conosco. Os amigos, eles estão presentes em diferentes fases das nossas vidas, mas é muito importante atentarmos para observarmos o que é importante em um amigo.
em realmente um amigo, né? É aquele que está conosco em todos os instantes. E observarmos o seguinte: a amizade, ela precisa ter um propósito, ela precisa ter um propósito específico. A nossa amizade, queridos, ela precisa glorificar o nome de Deus. Porque a Bíblia nos diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que façamos isso para a glorificação do nome de Deus. Porque por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. E glórias sejam dadas ao nome do Senhor Deus eternamente. Então as nossas vidas, elas precisam glorificar o nome de Deus, assim também como as nossas amizades. E como nós falamos que é amigo, ele está presente em todas as ocasiões em nossas vidas, e que existem amigos mais chegados do que irmão. Nós temos um homem que tem muito amigo, ele deve tratar todo mundo bem, mas tem um amigo que é mais chegado do que o irmão. Então, nós vamos ver que na palavra de Deus nós encontramos exemplo para tudo, e não seria diferente nessa fase. A gente vai ver o primeiro tópico que a autora fala para a gente aqui, é o seguinte: que não é a quantidade que importa, mas a qualidade, queridos, de amigos. Não importa se eu tenho 2 milhões de seguidores, se eu tenho mais de 2 mil amigos, de 3 mil amigos, de 3 milhões de amigos, de 100 mil amigos. O importante é a qualidade, e não a quantidade de amigos que nós temos. E às vezes as pessoas ficam tão ligadas em likes, em agradar todos os amigos, que se torna difícil o convívio. Então, a Bíblia nos diz, e é isso que a Bíblia nos fala em Provérbios 18, 24, que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Olha de novo, Provérbios 18, 24 diz o quê? Que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável a todos, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Já o Provérbio diz que também que quem tem muitos amigos, essa aqui é uma outra tradução, Provérbio 18, 24, diz assim: que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Por quê? Porque se procura agradar a todos. Imagine você com 1 milhão de seguidores e você tentando ser agradável a todos esses seguidores. A gente vai observar que existem pessoas que perdem completamente a sua personalidade a fim de agradar ao outro. Então, quando nós somos crianças, nós temos a percepção de que quanto mais amigos para brincar, melhor. Aí na adolescência, nessa fase aí da adolescência, nós da escola, na fase escolar principalmente, ser popular é ter uma grande, ter uma gama de amigos, estar rodeado por amigos, ter uma quantidade imensa de amigos, de pessoas que conhecem e andam conosco. Nas redes sociais, quanto mais seguidores e likes nós tivermos, mais amigos nós teremos, mais famosos nós seremos, e aí nós vamos ver pessoas perdendo. Por isso que a Bíblia fala que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, porque a gente vai ver pessoas perdendo completamente a sua identidade a fim de agradar aos seus seguidores nas redes sociais, a fim de agradar aos seus amigos. A gente tem visto pessoas que têm uma exposição tremenda do corpo, pessoas que colocam sua vida pessoal assim escancarada na internet a fim de conseguir mais likes e mais seguidores. Então esse padrão nos dá a impressão, muitas vezes, de que termos muitos amigos é sermos aceitos e amados. E isso, queridos, é algo assim irreal, é ilusório. Não é porque você tem 1 milhão de seguidores que você é amada, que você é querida, que você é venerada por todos. Então, a amizade, ela é algo muito mais profundo do que uma quantidade de seguidores, do que uma gama de amigos. E a gente vai ver isso aí em um jogador de futebol, por exemplo, de sua cidade. A gente vai ver isso em um vereador, um prefeito que está sempre rodeado por uma grande multidão,
e que muitas vezes estão sós, porque quando vai selecionar, poucos são aqueles que realmente são amigos, aqueles que estão em todos os momentos. Então, dificilmente, então, a amizade, querida, ela é algo muito mais profundo do que a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos. Dividir a vida com alguém, é isso que a autora diz, exige esforço, exige dedicação de ambas as partes e exige vulnerabilidade, exige se expor, porque quando você tem amigos e você tem amigos chegados, esse amigo ele adentra a sua casa, ele faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, ele percebe o que você tem, o que você não tem, ele tem intimidade com você. Na verdade, dificilmente nós conseguiríamos fazer isso com um grande número de pessoas. Imagine você colocar 2.000 pessoas dentro da sua casa. Você pode até fazer isso de forma virtual, porque você vai projetar aquilo que você quer. Você vai mostrar aquilo que você quer. Você vai mostrar uma comida que muitas vezes você nem come, está ali no seu prato só para ser fotografada. Você vai mostrar uma vida de mar de rosas, quando na verdade você está vivendo um inferno. Então, mas amigos realmente de verdade, amigos chegados, exigem esforços, exigem dedicação, e eles fazem parte da nossa realidade, do nosso convívio do dia a dia, e eles percebem as nossas dificuldades, fazem parte das nossas mazelas, mas também fazem parte dos nossos momentos abastados e de alegrias, né? Então, Provérbios nos ensina que o homem que tem amigos demais, como nós falamos, acaba em ruína. Por quê? Porque tem a tendência de ouvir muitas vozes. O pastor fazendo uma ilustração essa semana na igreja, e aí ele falou com relação a isso, né? Ao ouvir muitas vozes, que nós precisamos, queridos, atentarmos a ouvir a voz de Deus, porque quando a gente ouve muitas vozes e procura agradar todas elas, você perde a sua identidade, você perde o seu ser, você perde a sua essência. Então a gente vai ver isso na Torre de Babel, né? A Bíblia nos dá esse exemplo aí na Torre de Babel, que as pessoas viviam ali unidas, estavam em conjunto, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo falando ao mesmo tempo, muitas pessoas para falarem, poucas para ouvirem. E aí o que é que acontece? Tentaram construir uma torre que chegasse aos céus para que eles fossem deuses, e cercaram sua cidade para que este grupo não se desfizessem e que fossem imbatíveis. Então a gente vai ver que houve a necessidade de Deus, ele destruir, né? Ele fazer a separação das línguas e destruir essa unidade, porque estava levando ao povo à ruína, estava levando a nação à ruína. Então a gente vai ver que mais que quantidade, o que importa realmente é a qualidade em nossos relacionamentos. Então que eu e você como mulher cristã, que nós como cristãos, não nos deixemos enganar pelas concepções de infância e de adolescência, e muito menos pelas redes sociais que são ilusórias, para medirmos se somos aceitos ou não em um grupo. Conviva com muitas pessoas, mas construa verdadeiros relacionamentos com poucas. A gente vai ver o exemplo disso em Jesus. Jesus, ele convivia com muitas pessoas, mas Jesus construiu relacionamentos verdadeiros com poucas pessoas. E os amigos, eles estão em todos os momentos das nossas vidas. E aí, a autora, é o segundo tópico da autora aqui que ela nos coloca, né? Que é na alegria e na tristeza. Os amigos estão presentes em todos os momentos, nos momentos alegres e nos momentos tristes. E aí a palavra de Deus nos diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o quê? Um irmão. Provérbios 17 nos diz isso. Então, amizades verdadeiras, elas se firmam exatamente porque amigos passam muitos momentos juntos, tantos momentos bons quanto os ruins, né? Quantos momentos ruins. Então,
Amigos passam muitos momentos juntos. É isso que Provérbios diz, que em todo tempo nós devemos amar o amigo. Mas na angústia é que nasce realmente os verdadeiros amigos, né? Os verdadeiros amigos, eles vêm na angústia. Então, em momentos difíceis, como morte, como doença, como crises, das mais variadas formas, um amigo leal pode se tornar a base que nos sustenta, né, pastor? A gente vai ver isso em Provérbios 17, já nos fala realmente isso, né? Que na angústia, em momentos de dor, em momentos difíceis, como morte, como crises, como doenças, como crises das mais variadas formas, crise financeira. A gente vê na parábola do filho pródigo que enquanto ele estava abastado com o dinheiro que tinha recebido de herança para gastar, ele tinha muitos amigos que estavam ali, né, para bebidas, para as farras, para as festas. Amigos para farra, para bebida, para festa, para curtir, a gente acha a qualquer hora. Mas realmente, nos momentos difíceis, nos momentos de crises, nos momentos que nós precisamos mesmo de alguém, é que nós vamos encontrar os verdadeiros amigos. Quando o dinheiro acaba, quando a saúde acaba, quando a vida acaba, quando as crises chegam, é que nós vamos encontrar realmente as pessoas que são nossas amigas, porque são aquelas que permanecerão ao nosso lado, aquelas que estarão conosco, né, no lado, no dia a dia. Então, um amigo leal, ele pode se tornar, queridos, é isso que a autora nos diz, uma base que nos sustenta e um apoio que nos mantém de pé nesses momentos difíceis. Naquele momento em que a gente está se sentindo só, naquele momento que a gente se sente desamparado. Então, a gente vai ver esse exemplo também na amizade de Davi com Jonas, né? Ali na Bíblia, com Jonatas, em meio à perseguição, a ameaças de mortes, a conspiração, a gente vai ver que um fortalecia o outro. Tanto Jonatas fortalecia Davi, quanto Davi fortalecia Jonatas. E eles fizeram, inclusive, até um pacto, né? Um pacto de sangue, um pacto de vida entre eles, justamente por conta desse amor, dessa amizade que um tinha para com o outro e que foi crescendo e se fortalecendo nos momentos de crises, nos momentos em que estava ali risco de vida. E essa amizade, ela floresceu, ela chegou, né, ao seu ápice, ali até o momento deles fazerem aquele pacto de vida. Então, que sejamos, queridos, amigas intencionais, que na hora da dificuldade se tornam presentes, que às vezes se tornam mais presentes do que muitos da família. Existem amigos que estão presentes conosco mais até do que os nossos familiares, porque às vezes, por conta das circunstâncias da vida, os nossos familiares estão distantes, mas aqueles amigos, aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos e temos uma amizade verdadeira, ela está ali conosco. Às vezes é um vizinho, às vezes é alguém da nossa cidade que está ali ao nosso lado, que passou por um momento difícil, por uma crise financeira, por um momento de desemprego, por uma enfermidade, por morte na família. Aquele amigo está ali sustentando, te colocando de pé, te dizendo assim: olha, você é importante, você não está só, eu estou aqui com você. Então, os amigos, eles estão conosco, tanto também nos momentos de alegria, quanto nos momentos de tristeza, como os verdadeiros amigos, queridos, eles estão ali nos momentos de exortação e de correção. Então, nas exortações e nas correções, é que também nós percebemos esse amigo, A palavra de Deus nos diz o seguinte: assim como o ferro, em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu companheiro. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Assim como o ferro afia o ferro, assim também ao homem ao seu companheiro. Então, como é que o ferro afia um ferro? No atrito ali, ó, os dois passando juntinhos, né? Acaba
um afiando o outro, amolando a ponta, que a gente costuma dizer amola, né? Afia. Então, o amigo, usando o mesmo personagem aqui de Davi, nós pegamos o exemplo de Davi para falar sobre a amizade de Davi e Jonatas. Mas a gente vai ver um exemplo desse versículo bíblico também usando o personagem Davi. A autora nos coloca aqui, nos lembra muito bem o adultério de Davi com Betseba. Como foi que aconteceu o adultério de Davi com Betseba? A gente vai ver que Davi estava ali, ao invés de ir para a guerra, estava em casa, dormindo, né? E aí ele acorda tarde, ansioso, tempo ocioso, e ele vislumbra aquela mulher linda tomando banho. O primeiro olhar foi sem querer, mas o segundo já foi intencional. E ele chama as pessoas que estavam ao seu redor e pergunta quem é aquela mulher. Quem é aquela mulher que está ali se banhando? E aí a gente vai ver que as pessoas que estavam ao redor de Davi, os seus conselheiros, os seus amigos, os seus criados, as pessoas que estavam ali também a servi-lo, que estavam convivendo com ele no dia a dia, explica para ele que aquela mulher era a esposa de Urias, ela era casada, esposa de Urias. Mas Davi manda chamar aquela mulher. E a gente vai ver, queridos, que não houve ninguém que chegasse para Davi e alertasse a Davi o pecado que ele estava cometendo, não só contra a Urias e aquela mulher, contra o próprio Deus, em adulterar com aquela mulher. As pessoas que conviviam com Davi, as pessoas que estavam ao lado de Davi, os conselheiros de Davi, não falaram, não chegaram para Davi. E aí a gente vai ver que aquela mulher depois engravida e aquele pecado se torna mais grave ainda, porque agora de adúltero Davi passa a ser assassino, porque ele trama a morte de Urias para encobrir a gravidez de Betseba. Então a gente vai ver que houve todo um contexto e faltou pessoas que estivessem ali a Davi, pessoas allegadas a ele, conselheiros dele que estivessem dizendo para Davi que o que ele estava fazendo era errado. Ninguém ficou sabendo de nada, mas Deus sabia. E aí, Deus faz o que com Davi? Deus chama o profeta Natã. Deus chama o profeta Natã, que era amigo de Davi, que além de profeta, era amigo de Davi, e Natã vai até Davi e fala com Davi. E a gente observa que a exortação de Natã, ela é bem interessante. Ele chega para Davi e ele começa a fazer ele fala uma parábola, ele conta uma parábola, um exemplo de algo que Davi compreenderia. Ele diz, olha, tinha um rapaz que era muito rico, um fazendeiro, ele tinha muitas vacas, tinha muitas propriedades, ele tinha muitos carneiros, muitas ovelhas, mas chegou um viajante. Existia também um outro fazendeiro que era pobre, só tinha apenas um casebre, um pedacinho de terra e uma cordeirinha ali. Mas essa cordeirinha andava com esse homem, dormia com esse homem, comia com esse homem, convivia. Era o tesouro desse homem, essa cordeirinha. E chegou um viajante de repente, em um dia, e aquele homem rico, ao invés de pegar a matar uma das suas ovelhas, das suas vacas, dos seus animais, para fazer um cozido, um guisado para o viajante, o que é que aquele homem rico faz? Ele manda pegar a única cordeirinha que o homem pobre tinha e mata e faz um guisado para o viajante. E aí Davi muito se indignou com aquilo, disse, Natã, fala o nome desse homem rico, porque esse homem é digno de morte. O que ele fez foi algo extremamente... que palavra eu poderia dizer aqui? Foi algo extremamente terrível. Ele pecou não só contra Deus, mas contra o homem. Ele foi avarento, ele foi ganancioso, ele não teve compaixão, ele foi impiedoso. Então esse homem é digno de morte. E Natã, com toda a sabedoria, chega para Davi e diz, Davi, rei, esse homem é o Senhor.
Davi pensa e diz realmente. Ele diz, olha, esse é o meu senhor, rei. Porque Deus, ele te colocou de pastor de ovelhas a rei. Deus te deu muitos bens. Deus te deu muitas mulheres. Deus te deu o reinado de Saul nas tuas mãos. Deus te deu muitas propriedades e dinheiro, muitas riquezas, mulheres lindas que o Senhor poderia escolher qualquer uma. Mas a única mulher que Urias tinha, a única companheira de Urias, fiel a ti, tu pegaste para ti. E não só pegaste essa mulher, mas mataste a Urias para encobrir o teu pecado. E aí Davi queridos, analisa e vê que realmente ele estava errado. Mas se Davi tivesse companheiros, e Davi compreende isso, e a gente vai ver mais adiante na palavra de Deus, que Davi, ele chega a dizer ao Senhor assim, olha Deus, eu agora, até as pessoas que me servem, elas precisarão te servir. As pessoas que andarão na minha casa, elas precisam te servir. Elas precisam compreender que tu és Deus. As pessoas que andarão, que comerão na minha mesa, precisarão temer o teu nome. Então Davi compreendeu, queridos, diante daquela situação toda pela qual ele passou, porque ele compreendeu que seu pecado era digno de morte, mas que Deus perdoou o seu pecado, mas ele pagaria o preço por isso. E a gente vai ver que o filho de Betseba, que Betseba teve com Davi, fruto desse pecado, é morto. E Davi compreende e glorifica depois ao nome de Deus. Então a gente percebe que Davi, ele percebeu a importância de ser rodeados por pessoas que são verdadeiras amigas. Como rei, ele se relacionava bem com muitas pessoas. Como rei, Davi conhecia muitas pessoas, mas Davi queria ter intimidade, queria passar a ter intimidade apenas com pessoas que realmente fossem amigas, que estivessem ao seu lado para exortá-lo quando ele precisava ser exortado, precisasse ser exortado, para aconselhar o bem quando ele precisasse de conselho. Se Davi tivesse tido amigos como Natã, se na hora que Davi mandou chamar Betseba estivessem rodeados de amigos como Natã, ele não teria cometido o pecado de adultério com Betseba. Isso é muito importante para mim e para você. Porque, queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que amigos não são aqueles só que estão ao nosso lado em momentos de tristeza e alegrias e que estão ao nosso lado passando a mão pelas nossas cabeças quando nós erramos. Não são nossos amigos pessoas que encobrem os nossos erros. Não se iluda. Não é seu amigo pessoas que encobrem seus erros. Amigos verdadeiros são aqueles que chegam para você com humildade e que te mostram que você está errado, que você errou, que você está agindo de forma diferente, que você está se desviando dos padrões de Deus, que você não está agindo dentro do cerne da vontade de Deus. Amigos verdadeiros são aqueles que te aconselham, são aqueles que te orientam para o bem, que te fazem como Natã, que chegam para você mesmo você sendo rei e diz, olha, a forma como você agiu está errada. A forma como você agiu está errada. E você precisa atentar para quem são as pessoas que estão adentrando a sua casa, as pessoas que estão assentando a sua mesa, as pessoas que convivem com você diariamente. Davi percebeu isso. Davi percebeu a importância depois disso, depois desse momento que Davi passou, queridos. Davi percebeu a importância de estar com pessoas que realmente fossem amigas, que realmente fossem tementes a Deus. Porque as pessoas que andam conosco, elas influenciam o nosso pensar, o nosso andar. A Bíblia nos diz, andarão duas juntos se não estiverem de acordo. E aí, a palavra de Deus nos diz, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem a seu companheiro. Aquela palavrinha diária, todos os dias no seu ouvido. Muitas vezes, que não agradam a Deus.
mas que por estar ali com você diariamente agrada aos seus ouvidos, porque a mentira é como um favo de mel à boca. A mentira aos ouvidos é como um favo de mel à boca, é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, queridos, tenha cuidado, tenha muito cuidado. E aí, a autora nos diz o seguinte, que nós precisamos ser amigas que não tenham medo de confrontar pecados na vida da outra. Mas precisamos fazer isso nos lembrando também que nós somos pecadoras. Olha, eu e você precisamos ser amigos que não tenham medo de confrontar, de mostrar o erro do nosso amigo. Mas não façamos isso com soberba, com orgulho, mas façamos isso compreendendo que nós somos sujeitos também a cometer aquele mesmo erro, a cometer aquele mesmo pecado, porque nós somos pecadores. Nós não somos infalíveis, nós não somos imbatíveis, nós não somos rocha. Nós precisamos estar alicerçados na rocha, porque a rocha é Jesus. Mas eu não sou Jesus, que não tem pecado. Você não é Jesus, você não é rocha. Você precisa estar alicerçado, ter os fundamentos da sua casa construída, da sua vida construída na rocha que é o Senhor Jesus. E quando a gente tem a nossa vida construída na rocha que é o Senhor Jesus, nós que somos amigos, nós precisamos ser esse amigo, esse tipo de amigo que exorta, que fala quando o nosso amigo está errado. E aí a autora fala algo bem interessante aqui, que existe diferença entre confronto e guerra, diferença entre discussão e briga. Porque nos primeiros casos, no confronto e na discussão, a pessoa ela quer que a verdade seja manifesta. Ela confronta ali para que a verdade seja manifesta. A gente vai ver que Natan confronta Davi, apresentando uma ilustração e faz Davi cair em si e perceber que realmente ele errou. E Davi diz, eu pequei, eu errei. Davi chega a essa consciência. Então, o confronto, a discussão, ela quer que a verdade seja manifesta e que a santidade do outro cresça, que a santidade do outro apareça. Já a guerra e as brigas, ela quer que a vontade, que a sua opinião, puxa a opinião do outro. Que ela acha que a guerra e as brigas, elas querem que as coisas aconteçam da forma como a pessoa acha correto e não de acordo com o que é correto. Existe a diferença entre o que eu acho correto e o que realmente é correto. Então, nós precisamos atentar para isso. Então, Deus, no primeiro caso, na discussão, no confronto, ele é glorificado. Já na guerra, nas brigas, Deus, ele não é glorificado. Glorificado é aquele que se sagra vencedor em uma briga, em uma guerra. Então, nós precisamos ser amigos que não tenham medo de confrontar o nosso amigo, mostrando os pecados, mostrando o erro do nosso amigo. Mas precisamos fazer isso, queridos, tendo ciência de que nós também somos pecadores, nós também somos sujeitos a errar. E aí a autora nos dá outro exemplo aqui, que é que os amigos, eles estão nas risadas e nas alegrias, eles estão juntos, né? Os amigos estão em todos os momentos. Eles estão em todos os momentos. Eles estão em momentos de dificuldades, os amigos estão em momentos de alegria e de tristeza, os amigos, eles estão em momentos de exortação, e os amigos também, eles estão em momentos nas risadas, naqueles momentos de alegrias, né? Nos momentos de risadas. Não só nos momentos difíceis, de conversas duras, mas também faz parte e deve fazer parte dos momentos de prazer das nossas vidas, tendo conversas descontraídas, como Deus tinha ali com Adão, com Eva, né? Com o próprio Jesus, exemplo maior. A gente vai ver também que Jesus, ele é um amigo nas horas difíceis, é isso que a autora nos diz. Jesus, ele foi um amigo nas horas difíceis, ele é um amigo para as horas difíceis. Jesus é um amigo para estar conosco em todos os momentos.
de alegria, de tristeza, de exortação, de prazer, né? A gente vai ver que Jesus é um amigo nas horas difíceis, porque quando a sogra de Pedro adoeceu, Jesus estava ali para amparar, para dar vida àquela mulher. A gente vai ver que no jardim do Getsêmani, quando o próprio Jesus estava angustiado do seu suor se transformar em sangue, de tamanha sua angústia, Jesus estava com amigos, ele tinha selecionado ali alguns amigos para estar com ele. A gente vai ver que Jesus também, ele estava no momento difícil de Pedro, da vida de Pedro, ali na pescaria, quando Pedro viu seu trabalho em vão, tinha passado o dia inteiro pescando e não conseguiu pegar nem sequer um peixinho, e aí Jesus dá aquela pesca maravilhosa. Ele também se mostrou ser um amigo nos momentos difíceis, solucionando o problema ou sendo companhia necessária nos momentos de tribulação. A gente vai ver que Jesus, ele é nosso amigo. Jesus também, queridos, exortou os seus amigos. Jesus, ele repreendeu a Pedro duramente quando Pedro precisou ser repreendido, quando Pedro falou algo que não deveria, né? E aí, quando Jesus fala que vai morrer ali na cruz por mim e por você, Pedro diz: não, Senhor. E aí Jesus: olha, se aparte de mim, Satanás. Se aparta, fica longe de mim, né? Para trás de mim. Você que me serves de escândalo, porque não compreende que são as coisas de Deus, mas o que são as coisas dos homens. Então, nesse momento, Jesus Cristo, ele repreendeu a Pedro. A gente vai ver isso em Mateus 16, 23. E quando Pedro também, ele vai e corta a orelha do soldado, Jesus, ele também vai lá e repreende a Pedro. Então, Pedro desembainha ali a espada e corta a orelha do soldado. Jesus vai lá e repreende. Jesus diz a Pedro: olha, põe a tua espada na tua bainha, porque eu não beberei porque eu não beberei o cálice que Deus me deu, né? Se a gente come do que Deus dá de bom, por que a gente não vai comer também do ruim? Foi isso que Jesus Cristo estava falando. Então ele repreende a Pedro. A gente vai ver que no texto anterior, em João 6, Jesus, ele repreende a multidão pelas intenções que a multidão estava ali. Jesus exortou a sua própria mãe, queridos. Jesus exortou a sua própria mãe quando ela tentou impor prazos a Jesus. Quando Maria tenta ordenar a Jesus, colocar prazos para que os milagres de Deus acontecessem. A gente vai ver isso na multiplicação do vinho, quando Maria diz para Jesus: olha, acabou o vinho. A Bíblia nos diz em João, capítulo 2, versículo 3 a 5, nos diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aí Jesus respondeu: que temos em comum, mulher? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele mandar. Então Jesus repreende a sua própria mãe e Maria compreende que ela agiu errado, e aí que Jesus agiria no tempo certo, na hora certa. E aí ela diz para os servos para os serviçais daquela casa: olha, quando ele mandar você fazer, faz aí o que ele mandar, porque algo extraordinário vai acontecer, né? E a mãe percebeu que Jesus Cristo agiria na hora certa. Jesus também repreende a Marta, amiga chegada, Marta ali, Maria, né, Lázaro, amigos de Jesus. E Jesus repreende a Marta, quando Marta está ali reclamando, murmurando. Jesus fala assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria, Marta, Maria escolheu a necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa boa parte não lhe será tirada. Maria escolheu ouvir a palavra. É importante fazer as coisas na casa, sim, mas o que Jesus estava querendo dizer para Marta o essencial é a palavra de Deus. Existe a diferença entre o importante e o essencial, e aí Jesus mostra isso a Marta. E em outras passagens, nós vemos Jesus amorosamente falando e chamando a atenção pelos pecados e motivações erradas do povo, e ele leva os seus amigos a se arrependerem. E por fim, e não menos importante, queridos, Jesus também se divertia e sentia prazer na companhia dos seus discípulos.
Jesus ele foi a casamentos com seus discípulos. Jesus adentrou a casa de pecadores e fazia a refeição ali na casa de pecadores. Tanto é que, inclusive, Jesus foi acusado de ser glutão, né? Foi acusado de ser beberrão, porque ele estava ali na mesa com pecadores, ele participava com todo mundo. E aí, queridos, porque a gente tem que entender o seguinte, que Jesus Cristo ele estava ali, ele sentia prazer em conversar com seus discípulos, em participar momentos de alegria com seus discípulos, em se confraternizar com seus discípulos, mas nós precisamos estudar a vida de Jesus mais a fundo, é isso que Kreter nos diz. Ela diz assim, ó, estude a vida de Jesus nos evangelhos e veja os sacrifícios que ele fez em favor de seus amigos. É possível nos espelharmos em Cristo para desenvolvermos boas amizades, porque Jesus ele foi um amigo que cumpriu todos os requisitos necessários e importantes em um amigo. E é o nosso primeiro modelo, né? Ele é o nosso modelo. Então, antes de nós termos amigos assim, nós precisamos ser amigos assim. Então, nós precisamos estudar a vida de Jesus e ver. É possível, sim, nos espelharmos em Jesus. A gente vai ver que Jesus ele estava ali em todos os instantes com seus amigos. Que Jesus nós precisamos ser amigos de Jesus, né? E a gente vai ver em João 15, do 13 ao 16, nos mostra claramente que Jesus nos considera seus amigos, né? E ninguém tem maior amor que este do que dar a vida por alguém, pelos seus amigos. Mas vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E não me conheceste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes, deis fruto e vosso fruto permaneça. Assim de tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Então, Jesus Cristo, queridos, é o nosso amigo. Ele é o nosso único amigo. E ele é aquele que está conosco em todos os instantes, em todos os momentos. Né? Jesus Cristo está conosco em todas as horas. E hoje ele é um amigo pessoal único que nos exorta nos nossos erros, que está ao nosso lado nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, mas também está ao nosso lado nos momentos difíceis, nos momentos de escassez. Jesus ele alegra o nosso coração. Então, quando você se sentir sozinha, recorra a Jesus. A gente vai ver o exemplo de Jesus, é algo interessante, porque Jesus, apesar de estar rodeado por uma multidão, Jesus, apesar de tratar bem toda a multidão, Jesus, apesar de exortar nos momentos que eram necessários exortar a multidão, Jesus a exortava, mas, queridos, Jesus tinha amigos mais chegados que o irmão. A gente vai ver que Jesus, quando ele vai escolher alguém, né, para cuidar da sua mãe, Jesus ele faz o quê? Ele escolhe a um dos seus discípulos. Jesus estava rodeado, a Bíblia nos diz em Provérbios 27:9, eu acabei pulando um slide aí, né? A Bíblia nos diz o seguinte, que o óleo e o perfume lhe alegram o coração. Assim é o doce conselho do homem para seu amigo. Assim como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o conselho do homem para o seu amigo, ele é doce, ele é agradável. Então, na Bíblia, o óleo é usado para falar sobre o quê? Sobre a cura. O perfume era sinônimo de riqueza. Então, as amizades, elas precisam ser assim. As amizades, elas precisam curar o nosso interior, elas precisam curar a nossa alma, elas precisam alegrar o nosso coração e elas precisam ser enriquecedoras. Assim como o óleo e o perfume, porque o óleo era usado para cura e o perfume era sinônimo de riqueza. Então, assim como o óleo e o perfume, eles curam e são sinônimos de riqueza, assim as amizades precisam ser para as nossas vidas. Nós precisamos pegar o exemplo de Jesus. E aí, nosso exemplo maior. Talvez você possa imaginar assim, não tenho nenhuma amiga para os momentos difíceis.
Mas a gente observa o seguinte, que Jesus, ele estava rodeado por uma multidão, mas Jesus escolheu 12 para estar ao seu lado. 12 discípulos, milhões de seguidores e 12 discípulos para andar lado a lado com ele, para conviver. Discípulo era aquele que convivia com a pessoa 24 horas. Mas desses 12 discípulos, Jesus escolheu 3. Olha, 12 discípulos para estar 24 horas, e aí andar lado a lado com Jesus. E desses 12 discípulos, Jesus escolheu 3, né, para estar em momentos. A gente vai ver quando Jesus pega aí os discípulos para estar com ele orando, né, que aí a gente vai ver na transfiguração ali, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, coloca aqui uma barraquinha aqui para um e para outro, né? E aí a gente vai ver que Jesus, ele escolheu 12 discípulos, mas eram 3 que eram realmente mais chegados. E desses 3 discípulos mais chegados, queridos, Jesus escolheu apenas um para cuidar da sua mãe. Olha que coisa interessante. Não é a quantidade, é a qualidade. O nosso exemplo precisa ser Cristo em nossos relacionamentos. Cristo era rodeado por multidões. Quando Jesus Cristo passava, multidões estavam ali. Jesus Cristo tratava todos bem, exortava todos bem. Mas Jesus Cristo, para andar com ele lado a lado, ele escolheu 12. Para os momentos mais difíceis, para os momentos de intimidade, Jesus Cristo escolheu 3. Mas para em quem realmente ele pudesse confiar, entregar a sua mãe aos cuidados dessa pessoa, porque a sua mãe era algo que ele mais amava aqui na terra, né? Então, algo de precioso que ele tinha, ele diz: eu vou partir. E ali, antes da morte, ali na cruz, ele faz o quê? Olha, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, né? Ele chama João e dá a João a incumbência de cuidar de Maria, porque Maria ficaria só, ficaria viúva, né? Jesus Cristo dá a incumbência a João de cuidar de Maria. Então, ele confiou os cuidados da sua mãe a João. Então, não é, queridos, não é a quantidade de amigos, não é a quantidade de seguidores que é importante. O importante são as verdadeiras amizades. São se essas amizades têm esse requisito. Então, você precisa, assim, se espelhar na vida de Jesus e para guardar no coração, O versículo que eu deixo para você se encontra em Provérbios 17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, que as suas amigas, que as pessoas com as quais você convive, você possa amar, você possa tratar bem, você tenha amigos para sorrir, para se alegrar, mas amigos verdadeiros são aqueles que estão ao seu lado nos momentos difíceis. Não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis. As suas amigas mais chegadas, é isso que a autora nos faz a pergunta aqui, elas possuem as características que aqui foram apresentadas no estudo? Uma coisa também interessante, você como amiga possui essas características que foram mencionadas? Que você seja uma amiga, um amigo como Jesus, que todos os dias você esteja ao lado da pessoa que lhe considera amiga. Que seja como Jesus todos os dias e que sinta aqui na terra a sombra da comunhão do que nós teremos lá no céu, né? Que nós tenhamos essa comunhão plena aqui na terra, que possamos ser amigos como Jesus foi nosso amigo, como Jesus é nosso amigo. E assim como no Jardim do Éden, Deus se relacionou com Adão e se relacionava com ele, que o nosso coração, queridos, anseie se relacionar bem com Deus, conversar com Deus, ter Deus como nosso amigo, como nosso companheiro, que possamos nutrir e alimentar essa amizade verdadeira com Jesus e que possamos, cheios do Espírito Santo de Deus, ser verdadeiros amigos. E assim como Eva veio completar a unidade entre nós, seres humanos, e Deus,
ser divino, nós devemos nos relacionar com as nossas amigas para a glorificação do nome de Deus. Que as nossas amizades glorifiquem a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz. Que Deus te dê sabedoria para tratar bem a multidão de amigos que você tem. Mas que Deus te dê sabedoria para selecionar amigos verdadeiros. Que Deus te dê sabedoria para ouvir a voz de Deus. Que Deus te dê uma semana de paz, uma semana repleta de alegrias. Muito obrigada a você que nos assistiu, que nos assiste. Eu quero pedir a você um favor, porque as amizades, a Bíblia nos diz que as amizades, elas corrompem os bons costumes. Então, eu não sei quem está precisando ouvir esse estudo, mas eu sei que se você é amigo, se você é um amigo como Jesus, se você é uma amiga como Jesus, compartilhe esse estudo com alguém. Seja canal de bênção de Deus. Peça a essa pessoa também para se inscrever em nosso canal, porque ela vai ser agraciada, vai ser abençoada com estudos maravilhosos da Palavra de Deus todo sábado, né? Então seja uma boa amiga, seja uma boa amiga. Se relacione bem com as pessoas, que o seu relacionamento seja para a glória de Deus. Um beijo e um cheiro no seu coração. E muito obrigada a você que nos assiste. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.